Olá pessoal, mais uma vez iniciando o programa Café Teológico. A nossa proposta é mostrar as ações sociais da Igreja de Porto Alegre, assim como trazer personalidades que têm se destacado no meio evangélico. E também nós queremos, como o próprio nome do programa é Café Teológico, estamos aqui na Cafeteria Bela Gula, no Shopping Boulevard Assis Brasil, e que nos cede esse espaço nesse momento. Somos agradecidos aqui à administração e convidamos a todos que venham aqui tomar um cafezinho, né? Eu estou tomando aqui o pastor João Antônio de Souza Filho, que vai se apresentar conosco hoje. É um escritor, pregador, itinerante, professor de curso de teologia. E nós temos dois assuntos bem interessantes que ele vai pautar conosco, que é sobre sua próxima viagem para Cuba e também sobre a migração do Oriente para o Ocidente que está acontecendo, que nós vemos nos noticiários, mas quais são as consequências, o que isso vai trazer de consequência no mundo espiritual, né, esta migração. Bem interessante, então eu quero convidar para você estar conosco, né, agora nos próximos segundos, com o Café Teológico aqui na Poa TV. Voltamos então com o programa Café Teológico, aqui na Poa TV. E hoje nós estamos aqui com o pastor João Antônio de Souza Filho, consagrado no meio evangélico de Porto Alegre, escritor, conferencista, ao qual eu passo a palavra, que vai nos trazer alguns assuntos interessantes a respeito da migração que está acontecendo na Europa e quais são as consequências disso, até para nós aqui no Brasil, num tempo futuro. Amém? Pastor João. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, essa questão da migração das nações árabes para o Ocidente, eu creio que Deus está mexendo com as nações e com a economia da terra. O texto de Ageu 2:7 diz que farei abalar todas as nações e abalarei todas as suas riquezas. Então o que está acontecendo é um fenômeno social, mas que nós como pastores temos que enxergar pelo lado espiritual. Porque todas as coisas que acontecem na terra, Omar, tem o seu paralelo no mundo espiritual. Então a gente tem que buscar o paralelo no mundo espiritual. O que está acontecendo no mundo espiritual? O que está acontecendo é um fenômeno muito interessante. Vamos falar pelo lado social. Por que as nações árabes, que são riquíssimas, não estão recebendo as levas migratórias da Síria, do Iraque, do Afeganistão? Ao contrário, fecharam suas portas. Já são nações muçulmanas, islâmicas. E por que esse povo não encontra lá no Oriente o abrigo que precisa para fugir da guerra? Essa é a primeira questão. E por que eles estão vindo para o Ocidente? Então, no mundo espiritual, este movimento migratório, ele terá consequências daqui a uns 20, 25 anos. 20 anos atrás, eu já dizia no Conselho de Pastores que a grande guerra final da humanidade seria entre cristãos e muçulmanos. E hoje nós estamos vendo que a Europa, por exemplo, as famílias europeias, elas preferem os cachorrinhos e gatinhos a filhos. Então, enquanto uma família na Europa tem apenas um filho, os muçulmanos têm 9, 8, 10 filhos. Isto trará um fenômeno social nos próximos 20, 25 anos, em que a Europa toda estará islamizada. Só pelo crescimento vegetativo da população islâmica. Crescimento vegetativo. Agora, veja bem, também existem os cristãos estão fugindo. Primeiro fugiram os cristãos,
Os cristãos fugiram em massa para a Europa. Só a Alemanha abrigou 200 mil cristãos. E os cristãos fugiram para todos os lugares porque são perseguidos e mortos pelos radicais islâmicos. Os radicais islâmicos que matam, trucidam, afogam crianças, crucificam, me faz lembrar aqueles gafanhotos profetizados em Apocalipse 9. Que cai um anjo, uma estrela cai do céu, né, que se chama Absinto, e abre a porta do abismo, e dela saem esses seres terríveis. Esses seres terríveis saíram desse abismo, que é a islamização do mundo. Então, o que ocorrerá nos próximos 25 anos, no mundo espiritual, é uma tragédia. Eu creio que é uma preparação para um período de muita tribulação para a igreja. Aliás, quando falamos em questão de tribulação, temos que nos lembrar que os cristãos do Oriente Médio, enfrentaram a sua grande tribulação. Perderam suas propriedades, muitos foram mortos, famílias inteiras destroçadas, estou me referindo aos cristãos. E eles tiveram que fugir. Então esses cristãos também tiveram a sua tribulação. E essa tribulação, ela vai se espalhar para o resto das nações. As nações se tornarão islâmicas. E o islamismo, não existe essa questão de islamismo radical e não radical. Consta na Sharia, não é? O islamismo é aquilo mesmo que o radicalismo prega. Apenas eles não pregam isso no Ocidente porque nós temos uma estrutura democrática muito forte que não lhes permite dar asas ao que eles creem. Essa é uma questão que nós temos que ver no mundo espiritual. Agora, por que os países árabes não recebem? Os países árabes não recebem porque faz parte de eu diria assim, um complô espiritual. Talvez eles nem percebam isso. Mas existe no mundo espiritual esse movimento que vai deflagrar uma grande guerra no futuro. Os nossos filhos que viverão até lá, os nossos netos que viverão até lá, são os que sofrerão essa grande consequência. Verdade. Agora, os fluxos migratórios sempre existiram em toda a história. Quando você olha o Antigo Testamento, há esse movimento de nações. Abraão deixando a Mesopotâmia, entende? E indo mais para o norte, para perto da Assíria, não Síria, mas a Assíria. Os movimentos migratórios sempre existiram. O Egito, não é? Como grande potência, depois a migração toda indo para a Babilônia, depois da Babilônia indo para a Pérsia, depois da Pérsia vindo para a Grécia. Então esses movimentos existiram na época do Império Romano, o grande fluxo era todo para Roma. Porque em Roma havia tranquilidade, havia paz, então as nações, a população fugia para onde havia possibilidade de sobrevivência. Isso aconteceu depois em todas as guerras, em todos os períodos da história, mas o que está acontecendo agora não tem paralelo. Na nossa geração, nem na Primeira Guerra Mundial e nem na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, para concordar com o senhor, os conflitos na Síria sempre aconteceram há décadas depois da Segunda Guerra Mundial. Aquele povo não sabe o que é paz. Né? Então são milícias particulares, cada sheik, né, tem sua guarda, tem sua milícia. Exatamente. Né? Então, mas nunca houve esse fluxo migratório com tanta intensidade. E não nos esqueçamos que esses radicais islâmicos, eles usam hoje de alta tecnologia. Você não consegue imaginar que hoje os que buscam refúgio no Ocidente, eles vêm com o seu celular, o seu iPhone, não é? Seguindo via satélite para ver que melhor rota eles têm que seguir. Eu nunca imaginaria isso. Assim como eles têm acesso a essa alta tecnologia, os radicais têm acesso a essa alta tecnologia e estão viajando pelo mundo. Esse fluxo migratório, entende? É terrível. Por outro lado, algumas nações da Terra Deus terá que sacudir. Por exemplo, Deus terá que sacudir com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela é um enclave autoritário
não é? No Extremo Oriente, que vai ter que chegar ao seu fim. Mas as nações, os líderes, tratam isso com muito cuidado. O caso mais recente agora, Cuba. Não é? Cuba está vendo uma abertura política, não econômica. Porque os cubanos continuam ainda oprimidos economicamente. É para lá que eu vou agora, dia 13 de outubro, levar socorro espiritual para 2 conferências e levar também socorro material, financeiro, para ajudar a igreja cubana. Então esse fluxo migratório, nós os pastores que buscamos entender as épocas, eu digo nós porque nem todos buscam, né? Entender o final dos tempos, nós temos que olhar essa questão não do ponto de vista social, mas do ponto de vista espiritual. O que está acontecendo no mundo espiritual que os judeus estão prevendo, não é? Os experts judeus estão prevendo, os líderes mundiais estão prevendo, quando a Angela Merkel da Alemanha disse que a Alemanha entrou numa outra fase da sua história, talvez ela nem tivesse ciência de que daqui a 25 anos o país dela vai ser totalmente trucidado, vai ser totalmente dominado por forças que não concordam com o sistema capitalista. Então isso tudo tem que ser visto do ponto de vista espiritual. E obviamente nós os cristãos, nós cremos que essa preparação espiritual para o final dos tempos é uma preparação para o retorno de Cristo. Com certeza. Porque Deus terá que sacudir todas as nações da terra e estabelecer o seu reino. A oração que todos nós os cristãos fazemos, sejam de católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, todos nós oramos a chamada oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, cada vez que nós oramos, venha o teu reino, estamos pedindo que Deus traga o governo dele, que Deus traga o reino dele sobre a terra. Isso é o que vai acontecer. Maravilha. Amém. Estamos aqui com o pastor João, pastor Joãozinho, que eu conheço ele há 300 anos. 300 anos, velho. Uns 30. Eu sou convertido há 35 anos. Então, pelo menos esse tempo. Esse tempo, pelo menos há 35 anos já convivo com o pastor Joãozinho, pessoa de sabedoria extremada. Uma série de livros que nós vamos apresentar agora quando retornarmos desse pequeno intervalo. Com vocês, nosso pequeno intervalo, Café Teológico, volta daqui a pouco. Retornando então, programa Café Teológico, hoje com o nosso convidado especial, pastor Joãozinho, meu amigo há mais de 35 anos, eu tenho 35 anos de convertido, então pelo menos 35 anos eu conheço esse homem e tenho andado com ele. Como eu sempre digo, pastor, eu não posso falar de ninguém com quem eu não tenha andado. Tá certo. O que nós mais vemos, né, são pessoas levantando críticas com quem não conhece, de quem não conhece, nunca andou junto, né? E nós temos travado muitas lutas juntos nesse andar, nesses 30 anos de vida cristã, de evangelho aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especialmente. E o pastor Joãozinho, uma pessoa extremamente com uma sabedoria sobrenatural mesmo. E eu queria primeiro encerrar, né, o assunto que nós estávamos tratando, que é a respeito da migração muçulmana do Oriente para o Ocidente. E nós podemos observar que naquela região, eles sempre estiveram em conflito, né? Aquela região da Síria, a fronteira com Israel, a Guerra dos 6 Dias, a perda das colinas de Golã. Quer dizer, lá sempre teve... Israel teve que fazer a limpeza, né? O Hezbollah estava organizado, formando uma nova nação na fronteira com Israel. Exatamente. Isso aí ninguém fala, né? Israel teve que ir lá fazer o trabalho sujo, né? E a Síria poder retomar as suas terras, né? Suas terras, porque havia perdido a fronteira, né?
E estamos aqui, aproveitando aqui um pequeno intervalo, né? Na Bela Gula, aqui no Shopping Boulevard da Assis Brasil, tomando um cafezinho, já que é nosso programa Café Teológico, não podemos deixar de tomar um cafezinho. Então aquela região sempre teve em conflito e nunca houve essa migração de forma tão violenta. Exatamente. Né? Então realmente é uma preocupação que algo está mudando no mundo espiritual. E o mapa espiritual está sendo alterado. Né? Então regiões da Europa que estavam até então, de certa forma, cristianizadas, né? Agora já estão... Veja bem, para encerrar essa questão, para o nosso telespectador entender que todos os movimentos terrestres ou são consequência ou têm o seu reflexo no mundo espiritual. Por exemplo, 1890, quando começou a ressurreição do idioma hebraico, não é? Havia um movimento espiritual, Deus avivando igrejas no Canadá, Deus trazendo avivamento na Europa, nos Estados Unidos. Há um avivamento em Israel, na questão cultural, há um avivamento na igreja. Na Primeira Grande Guerra Mundial, 1914, entende? Havia um movimento de Deus entre as nações da Europa, especialmente as nações escandinavas, a Alemanha também, e a Inglaterra e dos Estados Unidos, que dali saiu um grande fluxo migratório, não era migratório, mas missionários, que vieram para as nossas nações, entende? E ali, concomitante ao encerramento da Primeira Grande Guerra, houve a fundação das Assembleias de Deus, porque eram todas igrejas locais, mas como as igrejas históricas começaram a perseguir as igrejas locais, fenômeno que aconteceu lá e acontece hoje, porque as igrejas históricas, aquelas que têm mais de 100 anos, se acham donas do território, entende? Então, o mundo se organizou em torno de uma guerra, Deus organizou o seu povo em torno... Aí surgiu a Igreja de Deus, que é a denominação mais antiga do mundo, a Igreja Assembleia de Deus e todos os demais movimentos. Aí você percebe que em 1948 começa a surgir também... Olha só o que acontece em 1948, no fim, a Segunda Grande Guerra terminou em 1945, não é? Eu sou da geração dos baby boomers, que nasceu em 46, não é? A geração que está com 70 anos. Mas logo em seguida, a criação da ONU e a estabilização, que tiveram que estabilizar de novo o mundo, Deus levantou 3 grandes líderes na América, líderes espirituais, que foi T.L. Osborne, Oral Roberts e levantou Billy Graham. Esses homens, cada um na sua esfera de ação, influenciaram o mundo todo. Geração. Influenciaram toda uma geração. O último sobrevivente deles é Billy Graham. Então, você percebe que há um movimento. Depois, com o movimento que houve em 1955, por aí, que Deus começou a usar muitos na área de cura, na área de milagres, esse movimento tem o seu correspondente também nas nações da Terra. Esqueci de dizer que em 1948 a nação de Israel é organizada como nação. Reconhecida como nação. Isso, concomitantemente, Deus começa a levantar os seus líderes. Por um gaúcho, Oswaldo Aranha, né, em 1948 era secretário-geral das Nações Unidas. Então, em 1967, quando houve a Guerra dos 6 Dias, que eu acompanhei a Guerra dos 6 Dias, aqui de Porto Alegre, não é? Na Guerra dos 6 Dias, Deus estava levantando líderes no mundo inteiro. O que estava acontecendo em 66? O grande avivamento carismático entre os católicos na Universidade de Duquesne, nos Estados Unidos, em Notre Dame, e estava acontecendo um movimento católico de avivamento. Mas havia também no Oriente Israel dominando aquelas nações. E há um aspecto interessante que às vezes o telespectador não observa, mas, por exemplo, Israel teve a chance em 67 de se apoderar da mesquita que tem o teu nome, né? Mesquita de Omar, e da mesquita El-Aqsa. Israel podia ter se apoderado daquilo, mas fez um pacto com os árabes
entende? De que aquela região de 100 metros ao redor das mesquitas ficaria por conta dos árabes, a administração dos árabes, entende? Quer dizer, Israel foi condescendente, Israel usou de amor. Israel podia ter destruído tudo na ocasião. Esse é o pastor Joãozinho, e eu queria agradecer a sua presença, sem deixar de mencionar, eu queria que o senhor apresentasse agora, como nós falamos, que é um escritor, né? Que apresentasse um resuminho de cada livro, né, para o telespectador. Os livros estão à disposição na livraria Luz e Vida. Os meus livros é o seguinte, eu tenho 42 livros publicados. Obviamente que nem todos estão aqui, senão teria uma pilha muito alta. Mas na área de louvor eu escrevi 6 livros. O primeiro deles foi o Ministério de Louvor da Igreja, que vendeu cerca de 300 mil cópias e foi em 1985 e influenciou toda a igreja brasileira. O Ministério do Louvor da Igreja, eu escrevi naquela área. Depois, para encerrar a série de livros sobre louvor, eu escrevi esse aqui, o Livro de Ouro do Ministério de Louvor, que ganhou o prêmio Areté, que é o prêmio de todas as editoras nacionais, em 2011. Mas isso não bota comida na mesa, não me ajuda em nada, não é? Eu também tive outro livro premiado, em 2002, que foi com outro título, mas esse aqui, Manual do Ministério Pastoral, agora reeditado com 18 chaves para o sucesso do Ministério Pastoral. Esse livro também ganhou o prêmio como melhor livro para pastores, o prêmio Areté, em 2002. Ao longo dos tempos, devido às minhas experiências, eu escrevi também A Arte da Guerra Espiritual, em que eu trato de 2 batalhas espirituais épicas que nós fizemos, uma aqui no estado do Rio Grande do Sul e outra em Florianópolis, mas basicamente neste livro eu dou as bases teológicas da guerra espiritual, do que acontece no mundo espiritual. Isso é muito interessante. Este livro aqui, Omar, já está na 4ª edição, que é Forças Ocultas. Como os poderes espirituais se ocultam na cultura, religião e política de um povo. Este livro eu trato especificamente sobre o Rio Grande do Sul. Por que nós somos tão divididos? Por que nós temos tanto problema sempre, não é? Chimangos e Maragatos, Grêmio Internacional, sempre essa luta entre 2 facções. Hoje, de novo, 2 facções. Sempre tem facções lutando contra outras facções. Então eu mostro as raízes deste problema no Rio Grande do Sul, e incrível que essa raiz vai lá num governador provincial que nós tivemos, que foi Júlio de Castilhos, que ele era discípulo de Augusto Conte, e ele era um positivista, que é a raiz do comunismo, é a raiz do socialismo comunista. Então eu trato muito sobre isso aqui. Eu fui assessorado por 2 professores, um da PUC e outro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que me deram todos os subsídios para isso. E assim, eu tenho sobre dons espirituais na vida da igreja. Este livro também é o mais completo para ensino teológico nas faculdades teológicas, porque aborda a questão dos dons na vida da igreja. E este livro aqui, que vende muito, Aprenda a Pregar, que tem 62 esboços de sermões de outros pastores, 14 são meus, mas é um livro que vende muito. Escrevi em parceria com o pastor Josué Gonçalves. E uma série de livros sobre família. Esse aqui, Perguntas que não temos coragem de fazer a Deus, é um tratado sobre o livro de Malaquias, que o povo faz 10 perguntas para Deus e Deus faz 10 perguntas para o povo. Uau! Então eu fiz aqui um pequeno resumo. E tem outros livros sobre drama das famílias da Bíblia, e outros livros na área de batalha espiritual, mas hoje só disponho desses aqui para oferecer aos nossos telespectadores. Amém. Muito obrigado, pastor Joãozinho. Uma bênção. Abençoa o seu trabalho. Obrigado, Omar. Em nome de Jesus, também. Uma viagem com sucesso, abençoando o povo de Cuba. Vou a Cuba, se Deus quiser, agora dia 13 de outubro. Amém. E eu quero lembrar nossos telespectadores, né? Não se esqueçam, pastores, líderes são nossos convidados para o primeiro fórum O Cristão e a Política, que acontecerá em 14 de novembro, no Auditório Ana Terra, na Câmara de Vereadores, onde nós estaremos tratando, né, sobre esse problema da política e a igreja.
Semana da Bíblia, no mês de dezembro, né, os grandes eventos de Porto Alegre, Marcha para Jesus, agora em 7 de novembro. Em nome de Jesus, abençoamos os nossos espectadores. Eu vou pedir agora para o pastor Joãozinho nos levar em oração para encerrarmos o programa. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Pastor Joãozinho. Minha oração é que Deus ministre sobre a sua vida, que, citando o texto de Números, que o Senhor tenha misericórdia de ti e o Senhor te dê a paz. Porque Shalom é uma palavra hebraica que não significa só paz, mas significa saúde e prosperidade. Minha oração é que Deus abençoe cada um de vocês que ficou aí agarrado na telinha e que assistiu esse programa. Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. Obrigado e até a próxima, se Deus assim permitir. Amém? Solidariedade. Compartilhe o que há de melhor em você. Fundação para uma Vida Melhor.